Acabámos de cruzar o Rio Tejo em direção a sul e a primeira zona de surf com a qual nós nos deparamos é a icónica Costa da Caparica. Icónica porquê? Porque elas são talvez das zonas de surf mais movimentadas de Portugal inteiro e as praias de eleição do surfista alfacinha. Do mais beginner ao mais pro, toda a gente que mora em Lisboa vem surfar para aqui. Mas na minha opinião há duas costas. Uma primeira costa mais a norte, que é aquele sítio que nós vimos surfar quando temos pouco tempo e queremos ir para o trabalho ou para a faculdade ou fazer qualquer coisa. Sabemos que está ali entre os pontões um pico qualquer, de certeza absoluta. Por outro lado, mais a sul na costa, nós deparamos-nos com um areal enorme que vai até à Praia das Bicas, já em Sesimbra, e que nos dá um pouco um cheirinho do que este episódio vai ser. Esta viagem entre dois rios, o Tejo a norte e o Sado a sul, vai contar a história de lugares tão diferentes como a aventura do Choco Frito ou as praias paradisíacas da Serra da Arrábida e de Sesimbra. E por isso, bora lá pôr esta aventura a rolar. Este areal começa ali nas praias da Costa da Caparica, logo a seguir aos pontões, e acaba a sul na Praia das Bicas. É um dos areais mais extensos de Portugal e, para mim, um dos mais bonitos. Talvez seja porque eu tenho uma memória emocional grande associada a este sítio. Por exemplo, nós estamos na Praia do Meco e foi aqui que eu passei grande parte da minha infância, a brincar com os meus amigos nas dunas, a saltar, a passear lá para trás onde se fazem os caminhos de motocross. Esta praia antigamente nem sequer tinha acesso de carro, aliás eu apanhei as estradas ainda todas de terra e tal, mas a verdade é que ela foi descoberta nos anos 70 pela malta hippie que cá vinha, alemães, americanos, holandeses, e um bocadinho mais à frente, talvez uma década, isto começou a ser muito frequentado pela nata de Lisboa, atores, políticos, a alta finança, e pronto, evoluiu de uma forma um pouco caricata por uma praia de nudismo. Deste lado onde nós estamos agora, ao lado esquerdo da praia, está toda a gente em pelotas, digamos assim, e ali do outro lado é uma praia mais convencional. E a praia da Lagoa da Albufeira, um bocadinho mais a norte, onde nós estivemos há pouco, foi onde eu fiz a minha primeira final num campeonato de surf. Aliás, foi o meu primeiro campeonato de surf. E portanto este sítio está bem guardadinho no meu coração. O que ninguém sabe, ou muito pouca gente sabe, é que isto dá altas ondas. Só que precisa de condições especiais, ou seja, precisa daquele vento leste, precisa de marés vazias, mas nos seus dias é uma onda incrível, dá altos tubos. Eu já apanhei ali na Lagoa da Albufeira, por exemplo, umas ondas brutais, sem ninguém. E é isso. Bora comer? Quando eu fico com fome em Sesimbra, começo logo a pensar em peixe, em marisco e em mar. Porquê? Porque esta costa tem umas características excepcionais para a apanha de marisco e mesmo de conquilhas nas lagoas, das armadilhas aqui perto do Cabo, etc. E de peixe de grande porte, tipo atuns e coisas desse género. E portanto, andando pelas ruas da cidade, mesmo um rapazote com uma carteira relativamente vazia como a minha, pode aproveitar estas iguarias do deserto, como as que eu tenho aqui à frente, por um preço relativamente cómodo, o que seria difícil em qualquer outro lugar. E agora, antes que a comida fique fria, nós vamos nos fazer ao bife, que é bife de camarão e de sapateira e de santola Bem, vamos nos fazer aos vários bifes de vários crustáceos que temos à nossa frente e é isso. Vou comer. Não comas não, antes que fique frio e depois eu como tudo sozinho.
está no centro de uma paisagem cheia de elementos naturais ilustres. A norte nós temos o Tejo, a sul o Sado. Ali mais ou menos atrás de nós começa a Serra da Arrábida e algures por ali está o Cabo Especial que protege toda a costa de Sesimbra. Talvez esta posição geográfica privilegiada tenha sido a razão pela qual tantas embarcações de povos navegadores do Mediterrâneo, como fenícios, gregos e cartagineses, utilizaram as costas de Sesimbra como uma espécie de porto natural. Mas a verdadeira história de Sesimbra começa a quando da ocupação muçulmana da Península Ibérica. Isto porque foi nessa altura que foi construído o castelo onde eu estou a pisar agora. Então esta Sesimbra do Alto fez parte daquela história lendária de conquistas e reconquistas entre mouros e cristãos, e este castelo esteve no centro disso tudo, literalmente, porque ele está num ponto alto, com vista privilegiada para o mar e para a terra do outro lado. No fundo, o típico castelo medieval, a arquitetura de batalha, que acabou por ser tomado e retomado várias vezes, até finalmente passar para as mãos do reino português. A outra Sesimbra que conhecemos hoje é aquela lá de baixo. E ela não tem uma história tão heroica como esta Sesimbra do Alto, do Castelo. Esta Sesimbra da praia começou, como tantas outras, como uma vila pescatória. Aliás, ainda hoje a pesca é o que define Sesimbra. Sesimbra volta a ganhar importância ali pela altura dos descobrimentos. Era aqui que eram construídos grande parte dos barcos que depois vieram a unir o mundo pela primeira vez. Mas a época dourada de Sesimbra, na verdade, é a que estamos a viver agora. É um lugar com uma energia contagiante e ruazinhas pitorescas que acabam todas junto ao mar, naquela praia lindíssima que é a Praia da Califórnia. Estando rodeada de tantos ícones do turismo de uma beleza excepcional em Portugal, que vão desde as praias de água cristalina e azul que a Arrábida esconde às falésias imponentes ali do Cabo Especial, Sesimbra é uma zona que também, por estar tão perto de Lisboa, é impossível de ignorar. Então no verão, gentes de todo lado acabam por invadir esta zona e usufruir desta beleza natural que combina aspectos históricos com paisagens incríveis. Esta é uma daquelas razões mais ou menos secretas pelas quais Sesimbra é um pequeno tesouro a sul do Tejo. Nós estamos num penhasco por cima da praia da Ribeira do Cavalo e é mesmo um penhasco porque, aliás, nem o meu assento nem a minha mão estão demasiado confortáveis com a possibilidade de eu dar um mergulho cá de cima, mas a vista vale muito a pena. Basta sair um bocadinho daquele trilho que já não é lá grande trilho. Nós temos este lugar que parece sair de um sonho. E apesar desta praia ser um segredo conhecido por todos, ela continuará a criar alguma resistência a grandes crowds descerem ali para a areia, porque o próprio trilho impede aqueles que não querem muito estragar os pés e aqueles que não podem descer porque ou são muito novos ou são muito mais velhos e, portanto, ela continuará a ser, de certa forma, um pouco o privilégio só de alguns sempre. E é um privilégio que vale muito a pena visitar. Estamos? Não me apetece muito continuar aqui porque estou quase a cair. Podemos, por favor, sair? Quando estamos na estrada que vai em direção ao Cabo Especial, nós deparamos-nos com duas estruturas bastante imponentes.
De um lado nós temos o famoso farol do Cabo Especial e atrás de mim um monumento de culto religioso. Apesar deles terem sido construídos mais ou menos na mesma altura, alguns pelo século XVIII, a verdade é que o monumento que nós temos atrás de mim homenageia um culto religioso que já vem desde há séculos. Apesar de existirem referências religiosas, talvez anteriores até à chegada do cristianismo a esta zona, este culto religioso, o da Nossa Senhora do Cabo, começa quando, supostamente, houve um avistamento de Nossa Senhora a carregar o menino Jesus sentada numa mula a subir as escarpas do Cabo. É engraçado que este culto religioso que trouxe tantas pessoas a adorar aqui no Cabo Especial a Nossa Senhora do Cabo tem algum fundamento, digamos, paleontológico. Isto porquê? Porque a mula que transportava a Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo, supostamente, nesta imagem que foi vista, deixou umas pegadas. O que é que acontece? Essas pegadas são, na verdade, as pegadas dos saurópodes, ou seja, dinossauros, que estão algures marcadas aqui no Cabo Especial. E, portanto, esta mula era uma mula muito grande. Ou seja, Nossa Senhora do Cabo, na verdade, vinha montada num saurópode aqui ao Cabo Especial a subir a falésia. Assim já é mais credível, porque uma mula não subia falésias, mas talvez um saurópode sim. Obviamente que estou a brincar, mas por isso é que foi erguido este monumento religioso, que na verdade vem no seguimento de vários outros monumentos religiosos que foram sendo erguidos aqui para a adoração de Nossa Senhora do Cabo. Por outro lado, do outro lado ali do Cabo, nós temos o farol do Cabo Especial. E este não é tão místico, mas tem uma história também caricata por trás. Acontece que os ingleses, quando navegavam pela costa portuguesa, tinham o hábito de lhe chamar a Costa Negra. Porquê? Porque a costa portuguesa não tinha qualquer tipo de sinalização luminosa. Ora, o nosso déspota iluminado, Marquês de Pombal, apercebendo-se desta dificuldade, mandou erguer uma série de faróis pela costa portuguesa, entre eles o farol do Cabo Especial, que é aquele colosso enorme ali e que no início, como nos filmes, era alimentado a azeite, depois a carvão e agora mais recentemente a eletricidade e já nem sequer tem faroleiro. Mas este farol é no fundo um throwback àqueles tempos em que as pessoas precisavam deste tipo de sinalização para andar no mar, porque não havia rádios, não havia nada destas coisas que hoje em dia tornam a navegação algo muito mais seguro. A verdade é que a quantidade de barcos que se perdiam ainda no século XVIII é uma coisa brutal. Nós temos ao longo da nossa costa tesouros perdidos em barcos por aí a perder de conta. E portanto, isto é um daqueles monumentos que se nós olharmos com estes óculos de ver os filmes históricos que cá se passaram, nos contam umas vivências muito interessantes de outros tempos. Acordei de manhã, peguei em 2 pranchas de surf e entrei no carro. E o meu GPS dava-me 45 minutos para dentro do rio. E eu vim surfar. É o famoso mito da gasoline, que não é mito nenhum. Eu já vos vou contar a história. Virar à esquerda. Já veio um 7 ou não? Já passou... Quantas ondas é que faz cada barco? Eu já tinha visto assim uns vídeos perdidos no YouTube, tinha falado com algumas pessoas que tinham surfado aqui e dito que isto até funcionava e tal, mas eu sempre tive aquela noção de que isto era se calhar um bocadinho um mito, de que isto, pronto, ia ser uma onda daquelas meio manhosas e tal. Mas eu tive a sorte de vir com o chamado dono aqui do pedaço, que é o P1, o Ricardo, que me mostrou exatamente onde sentar, que ondas é que era para apanhar, motivou meio que os barcos a andarem mais rápido e acabei por levar com uma daquelas surpresas que me vai fazer mesmo ponderar se vale mais a pena acordar às 5 da manhã para ir surfar o guincho on shore ou se às tantas mais vale vir para aqui e surfar a gasoline. E ter uma sensação muito estranha, que é, está flat, tipo não mexe nada, porque lá está, nós estamos aqui no meio do rio,
depois vem um barco, vem uma onda, tu apanhas, ficas todo contente e não sei o que, vais a remar para fora super rápido à espera da próxima, tipo, quando é que foi o set, e tipo, depois lembras, ok, calma, tu não vai vir um set, porque aqui é uma onda por barco. Se falhas aquela, ficas à espera. E depois acabou-se a hora de ponta, acabaram-se as ondas, não há mais. E portanto os barcos vinham vazios, as ondas vinham cada vez mais pequenas e deixou de dar para aproveitar. Para um surfista de mar, isso é super estranho, sair a remar, porque olha, ficou flat, acabaram, as pessoas já foram todas para o trabalho, basicamente. Para além da onda ser um gandamel, principalmente se fores goofy, que vais de frente para a onda e ela é super comprida, dá para fazer montes de manobras e até dá para inovar um bocadinho, deu para dar uns aériozinhos, deu para fazer assim umas rasgadas com o tail para a frente e tal. Nós temos uma vista incrível sobre Lisboa, que eu nunca tinha visto. Aliás, eu tenho Lisboa aqui atrás como pano de fundo. Tu vais a surfar e vais olhar a ver a cidade. E agora com esta história toda que está muito na ordem do dia, de se falar das piscinas de ondas, que são um lugar incrível para se treinar, o surf progressivo, isto aqui é essencialmente a mecânica de uma piscina de ondas, é teres um motor que cria uma onda através de um arrasto. A onda do Kelly Slater faz mais ou menos a mesma coisa, passa um comboio, cria uma esteira que acaba por quebrar por cima de um fundo construído pelo homem. Aqui a única diferença é, em vez de ser um comboio, é um barco, e o fundo não é construído pelo homem, mas está sempre ali, é sempre igual, é um banco de areia perfeito. A onda quebra e se nós conseguíssemos passar as secções todas, eu diria que a onda tem para aí 1 km, na boa. E por isso é mais uma razão para se fazer surf deste lado, um surf claramente diferente. E provavelmente não vamos apanhar aqui 2 metros de tubos, mas é garantido que vamos apanhar aquele meio metrão, todos os dias de manhã, muito perfeitinho e um surf realmente de qualidade no meio do rio. Ou seja, onde é que nós podemos mais fazer este tipo de coisas? Não há mais sítio que eu conheça na Europa assim. Tenho que agradecer ao Ricardo e bora lá para a próxima aventura. Mas esta valeu muito. Olha, ter um dia como este, vieste de um surf no meio do Rio Tejo e a primeira coisa que tu encontras quando estás a entrar da Serra da Arrábida é uma raposa na beira da estrada. E nós tivemos o privilégio de poder dar a volta ao carro, parar na berma da estrada e era um animal tão curioso que veio ter connosco e estava ali à distância de uma festinha. Foi dos momentos mais incríveis que eu já vivi ao longo desta série toda. Nós a gravar encontramos-nos muitas vezes com situações inesperadas, mas conviver com um animal que nós normalmente só vemos na tela da televisão ou se calhar às vezes lá ao longe vemos uma tal raposinha. Aqui nós tivemos o estranhíssimo encontro com um bicho que parecia super dócil, super à vontade connosco, sempre a manter aquela distância, sempre a dar para perceber que é um animal selvagem e que a qualquer momento pode ter um comportamento do qual nós não estamos à espera. E é um pouco isto que a Serra da Arrábida representa para mim ou para qualquer pessoa que viva na cidade. E que tem a oportunidade de, entrando por estas estradas, de ser rodeada completamente de verde que é interrompido por uma pedra peculiar que sai da montanha ou uma escarpa do outro lado e nós vemos, por exemplo, no nosso lado direito de quem vai para Setúbal, nós somos surpreendidos várias vezes por um mar infinito e umas praias inacreditáveis lá em baixo, que aliás são das melhores praias do mundo. A praia de Galapinhos, que é esta que nós temos atrás de nós, foi eleita em 2017 a melhor praia da Europa. Mas não são só as praias, nós de repente estamos a passar e do nosso lado esquerdo nós temos uma floresta que nunca mais acaba, que dá assim para um vale brutal lá em baixo. E no meio de tanta natureza, as pessoas que vêm para cá há séculos, talvez há milénios, usam a natureza de uma forma bastante simbiótica, não é? Misturam-se com o meio ambiente e é talvez por isso que foi no século XVI construído aqui um convento. Que é um convento muito particular, porque ele tem assim várias torres que saem da montanha, quase como se fossem torres de guerra numa muralha, mas não há muralha nenhuma. Estas torres eram antes utilizadas para uma meditação muito solitária, parece que uma espécie do catolicismo que se perdeu, mas que era muito usada aqui, nesta serra particular, pelo contacto que ela tem com o meio ambiente e a possibilidade de nós chegarmos a sítios na nossa cabeça a que não chegaríamos em mais lado nenhum. E os primeiros 4 frades, os frades arrábidos que aqui viveram, escavaram as suas casas para viver dentro da Arrábida, de certa forma, e a apreciar este local de uma forma muito especial. Mostra como as pessoas desde sempre
encontraram uma maneira de aqui não serem invasoras, mas antes parte integrante da serra. Cenas caricatas a saber sobre os golfinhos aqui do Sado. A primeira é logo o nome deles, que são os ruazes corvineiros. São ruazes porque eles ruíam as redes e as cordas dos pescadores e são corvineiros porque comem muitas corvinas. Fato 2, são 30 cá dentro do estuário do Sado, 3 crias nascidas no verão passado e fato 3, são super territoriais, criam uma resistência brutal a grupos de golfinhos que venham de fora, não há tubarão que entre aqui para dentro sem que eles lhes mostrem os dentes, e, portanto são um bicho que quando não é um dos seus, leva logo uma trinca. Fato 4. Os golfinhos do Sado já cá andavam desde a altura da ocupação da Península Ibérica pelo Império Romano. Depois passámos a manhã toda aqui no estuário do Sado a ver golfinhos e, sendo que este barco é assim super potente, por que não fazer companhia aos golfinhos surfistas e irmos nós surfar a esteira do barco? Se eu não for para Paruque e conseguir fazer isto, porque isto é a primeira vez que eu vou experimentar a coisa também, portanto pode correr mal, deve dar uma experiência engraçada. Vai, acelera. Mas quero conseguir tipo largar a corda. Espetáculo! Pá, era isto! Era isto, só que pá, tu nunca surfas tanto tempo no mar, estás a ver? Pois. Até o tempo, dás 3 ou 4 bombadas e isto começa a arder! Mas foi incrível, meu! Espetáculo! Tens de fazer mais! Indo em direção a sul nesta viagem entre 2 rios, uma das paragens obrigatórias é obviamente Setúbal. Mesmo no estuário do Rio Sado, Setúbal é uma daquelas cidades super tranquilas e entre as ruelazinhas que a pessoa passeia por uma cidade que não conhece, acaba por encontrar coisas caricatas e das quais não está à espera. E isso é que para mim é a viagem. Por exemplo, nós estávamos a andar no meio da Avenida Todi e pelos parques da cidade, que para mim são também uma característica engraçada e bonita do que é Setúbal. Nós encontramos um alfarrabista, que é uma daquelas coisas que já não existe, principalmente alfarrabista de rua, que a banquinha dele era uma daquelas motas dos anos 60 com uma caixa atrás para levar, sei lá, mercadorias de um sítio para o outro, e ele tinha livros sem fim ali. Eu acabei por comprar 3 livros incríveis, um do Gabriel Garcia Marques, A Metamorfose do Kafka e um Saramago também, e viajar tem destas coisas, não é? Nós andamos pelos espacinhos e tal e acabamos por conhecer alguém que conhece alguém ou alguma coisa caricata e no final do dia isso é que marca um lugar, mais do que os lugares das cidades por onde passamos. Ainda assim, há lugares nas cidades por onde passamos. O Forte São Filipe, que é um daqueles marcos a visitar em Setúbal sim ou sim, lá nós podemos beber um copo de vinho, beber uma cerveja, tomar um café, ao mesmo tempo que estamos a pisar num monumento histórico com um percurso engraçado, que é Setúbal ter-se rebelado contra a ocupação filipina da Península Ibérica, naquele momento em que Portugal perde a independência para a Espanha, e Dom Filipe
primeiro de Portugal, não é? Segundo Espanha, manda erguer aquele forte, que já é um forte moderno, com construções triangulares, canhões apontados para o Sado, e o monumento talvez mais importante de todos em Setúbal é o choco frito. Para quem gosta de comer, o choco frito é uma iguaria da cidade que tem que ser experimentada assim ou assim. Nós fomos ali ao Cais 56, que é um daqueles 3 restaurantes que ainda respeitam a tradição do choco frito e tal, e acabámos por provar o óbvio, o choco frito, e um prato menos usual, que são as ovas do choco, também deliciosas. E agora nós vamos enverdar por mais uma daquelas tradições obrigatórias, que é rumar para sul de carro, em cima de um ferry, e atravessar o Sado rumo a Troia. Estamos a cruzar o Sado para visitar o que era, há 2000 anos atrás, a fábrica de salga e conserva de peixe mais importante do antigo Império Romano. E, portanto, para quem acha que Troia é só virar a barriga para o sol e ficar moreno, engana-se. Vamos ter ajuda para explicar isto, porque isto pode não ser fácil, mas a gente prevalecerá. Então, o que era esta brincadeira toda aqui? Estamos numa das oficinas de salga de peixe das ruínas romanas de Troia, sítio que está inscrito na lista indicativa do Património Mundial, e aqui é que se fazia a salga e o molho de peixe. Dentro destes tanques, por camadas, colocava-se o peixe e o sal. E faziam-se também os molhos de peixe, portanto com as vísceras, com as tripas, com tudo aquilo que restava, com sal, para fazer um líquido que os romanos apreciavam muitíssimo. Era o chamado garum, era o nome em latim de um dos molhos mais famosos. Porquê aqui em Troia, que é uma península de areia estranha com pouco espaço? Na altura não seria uma península, curiosamente seria uma ilha. O que é muito particular de Troia é a concentração. Nós estamos apenas numa das oficinas, mas existem aqui já identificadas 27. A concentração tem a ver com a quantidade de peixe e de sal, portanto os romanos eram exímios a utilizar o que a natureza lhes dava, e aqui, ainda hoje, a região é conhecida pelo seu peixe, pelo sal, temos a cidade de Alcácer do Sal, e portanto é normal que tenham aproveitado um sítio plano onde pudessem, à vontade, construir estas grandes áreas industriais para esta produção. E se calhar isto é uma pergunta um pouco banana, mas porquê que eles salgavam o peixe? Os romanos era a maneira que tinham de conservar o peixe e, portanto, imaginamos um império super extenso em que há zonas interiores que não têm tanto acesso ao peixe. Neste caso, podiam ser transportadas em ânforas para chegar a zonas mais interiores. Então este peixe não era para ser consumido aqui nem ali em Setúbal? Este é um sítio pensado para exportação. A quantidade massiva que nós temos de produção aqui é uma produção em escala que só é compatível de facto com o império a larga escala. Bom, então Troia, esta Troia que nós temos de virar o papo ao ar e apanhar sol, era uma zona industrial de fábricas, digamos assim. Quase que um arrabal. Nós pensamos que podia estar associada à cidade em frente, Setúbal, que seria Setóbriga, e que fosse uma espécie de um arrabal industrial. Até à data não sabemos exatamente qual era o estatuto deste povoado, não temos também tudo escavado. Portanto, tudo o que eu estou a dizer agora ainda pode ser posto em causa, ainda pode existir aqui alguma estrutura que nos indique uma cidade, mas para já o que temos é um grande quarteirão industrial cheio destas oficinas, com muito mais ainda por descobrir. Eu achei super curioso. Nós temos umas termas e depois ali nós temos um mausoléu. Como é que a pessoa vai ao jacuzzi a cheirar a garum? Nem tudo isto é da mesma altura. De facto, os romanos instalam-se aqui no século I e constroem grandes áreas industriais, mas depois vão fazendo remodelações. As termas, que eram um aspecto essencial da cultura romana, nós hoje em dia associamos ao spa, mas na realidade, em época romana, eram uma parte do convívio social. Até nesse sentido, temos aqui umas termas junto às oficinas que podiam ser utilizados pelas próprias pessoas que estavam aqui também nas fábricas, nas oficinas. Mas então os escravos utilizavam termas? Podiam também utilizar. Eventualmente quem vinha de fora tinha que pagar a entrada nas termas, horários diferentes para homens e para mulheres, mas a ideia é um espaço de convívio, não é? Um espaço em que as pessoas
estão a trocar ideias, estão a fazer negócio. Engraçado que o Império Romano junta componentes de um mundo muito antigo, não é? A utilização da escravatura como força de trabalho, mas por outro lado já tem elementos sociais super avançados, como os escravos poderem tomar banho nas termas. Sim, nós às vezes temos uma ideia da escravatura em época romana que não é bem a da época dos descobrimentos. Os escravos em época romana, por exemplo, podiam comprar a sua liberdade. Os escravos gregos, por exemplo, que eram excelentes professores. Está aqui uma certa diferença para quando da escravatura mais tarde, em época dos descobrimentos. As cidades romanas, em toda a extensão quase do Império, costumam ser muito uniformes, eles são muito homogéneos no que toca à organização, no que toca a costumes. Porquê que isto acontecia? Porquê que nós temos uma Europa tão cheia de polos diferentes em todo o lado e no Império Romano isto era tudo mais ou menos a mesma coisa? Essa é uma das características que eu acho impressionante na civilização romana. Nós conseguimos ver paredes com a mesma dimensão na Turquia, por exemplo, e isso tem a ver com a maneira como os romanos de facto ocuparam o território. Mantendo as identidades, chegavam ao Egito e Ísis e Osíris também eram os seus deuses. Só quando chega a fase do cristianismo é que isso se torna complicado, porque o cristianismo é uma religião de Deus único e aí eles têm que impor pela força uma vontade. E, portanto, eu penso que os romanos abarcavam muito mais as identidades do que iam conquistando, adaptando os princípios de como se construía, aproveitando o que existia localmente. Qual é a importância deste lugar hoje? Este lugar é excepcional, ainda nos pode trazer muita informação a nível do Império Romano, porque é sobretudo a componente industrial e esta produção em escala que nós temos aqui presente no sítio. Felizmente temos tido a sorte nos últimos anos de ter o apoio do Troia Resort, que tem apoiado na abertura ao público e podem sempre visitar-nos, temos visitas guiadas durante todo o verão, temos noites de estrelas, temos sunsets, portanto temos eventos diferentes. Cocktails aqui, a malta vai para os copos. Venham, Baco era um deus romano. Lindo. Olha, e agora tu estavas ali a preparar mais ou menos uma surpresa. Eu gostava de... Queres experimentar garum? Não, mas vou ter que experimentar. Vamos ter que experimentar. Estiquei-me, ainda por cima molhou o pão todo. Então vá. Pá, não adorei. Pô, pá, tu não tens noção. Iguarias de Troia. Adorei. Isso não pode ser, isso não pode Adorei, ele ser. acabou de adorar. Nós queremos pegar um para Não provo nada, estás doida? Se for assim um pouquinho... Assim até vai. É um mergulho num óleo do passado. Ir embora é sempre aquela coisa, não é? A pessoa chega aos últimos dias, começa a dar aquela nostalgia ao fim da viagem. E por isso, depois de andarmos agora ao fim de tarde na areia, em cima de um cavalo, que foi uma experiência assim, perto do soberbo, não é? Todo aquele pôr do sol e nós estávamos em cima de um animal gigante e poderoso, a andar pelas dunas com um mar enorme pela nossa frente. Fez-me pensar que não queria acabar ainda esta aventura tão brutal por uma terra que eu afinal não conhecia assim tão bem e que tinha tanta coisa para fazer. E por isso decidimos parar um bocadinho e fazer uma homenagem
a este episódio do Riding Portugal, dando uma surfada aqui pelo asfalto nas estradas de Troia, e é um adeus daqueles ao pôr do sol de uma terra que me deu tanta coisa nestes dias.